essa parte da indústria, não só o beneficiamento, mas também a parte das lavanderias, né, que foi um tema que eu acabei também montando uma disciplina na USP, que é um setor importante hoje, principalmente no setor jeans, né, que tem essa questão, né, de você fazer os efeitos de lavanderia, mas é um setor que também tem esse problema ambiental grave, né, na verdade, que tem um consumo muito alto de água, né, além dessa questão dos corantes, né, que são temas bem delicados, né, e a minha estratégia, na verdade, assim, porque tem muita gente que trabalha com essa questão dos efluentes, na verdade, eu trabalho com a questão do processo mesmo, então, de não ter o impacto, né, então, diminuir o impacto durante o processo, né, porque tem essa questão do tratamento de efluentes, que é um tema também que tem alguns colegas meus que trabalham, mas eu acho que aí você já tem o dano, né? Então, para você retornar, e é uma tecnologia relativamente cara, né? E não tão efetiva, né? Ainda, né? Claro que continua a pesquisa nessa área, mas eu acredito mais nessa linha de você tentar, antes do processo, racionalizar o uso dos recursos, né? Tanto, principalmente essa questão das águas, né, e também, né, dos tipos de corantes aí menos agressivos, que também você tem uma série de corantes industriais que tem problemas, mas também esse lado também do corante natural também às vezes aparece como um tema importante nessa área, mas também não é a panaceia, né, porque o corante natural é uma coisa que funcionaria numa escala artesanal, né, porque se você vai para uma escala industrial, né, com corante natural, aí você tem que ter hectares mais hectares de plantações, né, para cada cor você vai ter que ter um tipo de planta, então, e a agricultura tem essa questão também de ter esses problemas de sustentabilidade, né, é das partes da economia que consome mais água, tem todos os seus problemas também, né, então, assim, eu trabalho também com essa questão dos corantes naturais, mas com esse foco da questão, né, de uma marca mais específica, de um nicho, né, de uma coisa, uma produção menor, né, uma produção mais artesanal, porque justamente, e também estou chegando à conclusão, na verdade, que assim, essa questão da sustentabilidade, acho que a gente só vai ter algum efeito, alguma coisa no futuro, quando a escala de produção começar a diminuir, né, e você ir para né, porque muitas vezes ainda tem muita discussão nessa área, né, muitas empresas usam esse tema como hoje, atualmente, né, tem muitas empresas que usam essa temática, mas nunca, né, mas essa questão de só mexer no... Eu acho que ainda tem muita coisa, assim, tem se trabalhado, a indústria química tem também trabalhado nessa questão de fazer processos mais eficientes, né, que sejam, né, que você tenha um menor desperdício, mesmo no maquinário você tem uma evolução, né, e na engenharia das máquinas, justamente hoje em dia você trabalha com volumes muito menores, né, mas justamente assim, mesmo você trabalhando com volumes muito menores, o volume de produção, mesmo você usando pouca, quando você vai fazer a soma total, é uma coisa muito grande, né, então são coisas que é isso, assim, eu acho que ainda depende muito de uma mudança mesmo aí cultural, na verdade, né, e a questão aí não vai ser só da indústria, mas também do consumo, né, dessa questão da própria comunicação também, né, porque a moda tem essa questão, né, de estar sempre a comunicação puxando, né, de uma forma para criar o desejo, né, e é uma coisa que o formato, né, da indústria da moda, na verdade, é uma coisa que até eu brinco com meus alunos, ó, quem quiser discutir essa questão da sustentabilidade na moda, vai ter que estudar bastante, porque assim, é bem difícil de você ser efetivo numa indústria como essa, assim, de você falar, ó, realmente estou sendo sustentável, né, mas porque e você justificar justamente por todo o modelo que ela tem, né, dessa questão da comunicação, do desejo, dessa questão louca de você ter coleções e mais coleções, né, e coisa, né, que eu acho que, e essa questão de fazer no excedente, aí vai para o varejo, aí vende uma parte depois entra para liquidação, depois não dá para liquidação, vai, volta,
vai para brechó, que é uma coisa que é meio... Que é isso, eu acho que é uma coisa que vai demorar um pouco justamente por causa dessa questão, pelo modelo que ela está estruturada, né? E esse modelo, como é uma indústria muito tradicional, né, há muitos anos está com essa estrutura, você tem uma dificuldade justamente por ser uma coisa que você vai ter que mudar vários atores, né? Não é só os fornecedores, não é só a indústria, é o consumidor. Então é uma coisa assim, é uma questão cultural mesmo, e é uma coisa de uma geração. Eu não tenho essa pretensão de saber que, apesar de tentar essas coisas, de ver resolvidas essas questões. Tem muitos trabalhos que realmente têm feito um trabalho efetivo, principalmente nessa questão dos resíduos, né? Tem uma colega, a professora Francisca, que faz um trabalho muito legal dessa questão, tem uma articulação com o poder público, com a prefeitura, tem conseguido até algumas verbas com vereadores para fazer alguns projetos, já tem uma articulação, né, tá para se desdobrar, justamente de a prefeitura coletar os resíduos têxteis e levar para algum lugar já separado, né, dos outros tipos de materiais, que aí você pode processar esse material e de alguma forma reaproveitar, né, e só que também é isso, é uma questão, só que é isso, ainda está baseado no modelo de excesso, né, porque todo esse material que você vai trabalhar, né, eu penso, sei lá, eu acho que quem vai puxar mais isso aí vai ser os próprios estilistas, criadores, que vão mudar a forma de produzir as suas coleções. Eu acho que, assim, não sei, assim, eu penso, eu não sou dessa área, né, de criação, né, mas eu acredito que vai partir deles essa nova forma de produzir, né, porque, assim, é isso. Eu acho que eles que vão ter... Porque eu acredito, assim, sei lá, você pode até fazer um excedente, mas aí esse excedente, de vez de você pôr em liquidação, ele volta e você transforma aquilo numa coisa nova. A própria marca, entendeu? Ele, em vez de fazer uma coleção a cada 6 meses, ele vai fazer uma coleção a cada 2 anos, entendeu? Só que aí, depois de um ano, aquilo que ele fez no ano anterior, ele refaz, entendeu? Ele desmonta e remonta de alguma forma. Quer dizer, ele vai ter... Mas são coisas que ainda estão em especulação. Tem alguns estilistas que que têm feito essa questão de refazer as peças, desmontar e refazer, né, brechós que são de luxo, até que, né, pega aquelas roupas de grandes grifes, aí, né, porque tem essa questão da exclusividade, né, a questão da moda tem essa questão, então a pessoa usou uma vez, nunca mais, né, depende do status social, nunca mais quer usar aquela roupa que não pode, né, não está no protocolo né, mas eu acho que mas tem alguns que estão propondo essa questão de pegar essas roupas, transformar em uma coisa nova, né, mas eu não sei ainda exatamente como vai ser, mas a gente tem, justamente a grande dificuldade é justamente a estrutura, né, toda montada já de uma indústria muito tradicional, né? É uma indústria que é isso, que ela é sempre de vanguarda, né, porque tá sempre mas tem um lado também todo, né, tradicional da sua estrutura produtiva, né, então é uma coisa que ainda me incomoda muito, essa pouca valorização dos trabalhadores dessa área, né, essa questão das costureiras, que são um elo super importante, que nunca foi valorizado, sempre foi meio demonizado na área, que assim, sempre foi, vamos ver uma tecnologia que substitua a costureira, né? Tem essa discussão sempre, você vai aí nos fóruns, pessoal, sempre está essa questão lá, a indústria 4.0 vai acabar. Só que é isso, enquanto não acaba, de vez de eles valorizarem, né, essa questão do profissional, que é um profissional que sempre foi muito marginalizado, né? Tanto que hoje em dia a indústria está com dificuldade justamente de encontrarem bons costureiros, porque é isso, a geração nova, quem foi filha de costureira não quer ser costureira também, justamente por toda a exploração que ela presenciou na família. Então, e às vezes os empresários não entendem por que essa nova geração...
é justamente isso, não vai querer fazer uma coisa que já percebeu que a mãe ou alguém da família nunca foi valorizado, né? Então, eu acho que também é uma coisa que a sustentabilidade às vezes fala, mas é muitas vezes é justamente essa valorização das pessoas, porque é uma área ainda que depende muito de trabalho manual, né? Trabalho, e ainda uma área que depende muito de ter uma mão de obra intensiva, né? Ainda, apesar de estar muito automatizada, tem uma parte que é robotizada, mas ainda depende, né? Principalmente essa parte da confecção, né? Que é a parte que é isso, que chega na hora de juntar os dois tecidos e pôr lá, tem que ter alguém que faça isso, e não é qualquer um que faz isso. A gente, que é justamente isso que sempre se falaram, costureira, né? Qualquer mulher pode ser costureira, né? Essa questão também do machismo, que é uma coisa muito presente nessa indústria, apesar de 70%, quase 80% da mão de obra dessa indústria ser feminina, ainda quem manda, quem decide as coisas são os homens, né? Então, você vai na BIC, alguma coisa assim, praticamente você não vê uma mulher lá de liderança empresarial, essas coisas, né? Mesmo, né, as grandes marcas aí, né, tem às vezes alguma mulher que é a criadora, mas na verdade quem manda, no fim, ainda... Então, eu acho que isso depende muito de uma transformação que eu acredito que com o tempo vai acelerar, mas ainda eu acho que vai ser ainda um pouco lenta. Não é uma coisa, assim, apesar de ter essa demanda da sociedade, porque no fim essa questão do sustentável, que é isso, no fim, o consumidor, por mais que você tente trabalhar essa questão, ele quer ver o preço, né? Ele vê o preço, vê o que pesa no bolso, ainda num momento de crise que ele está vivendo, ainda mais, né? Então, é uma coisa que você pode ter um monte de mais... Então, é muito difícil, eu acho que essa questão do sustentável, produto sustentável, eu acho que, assim, só vai ser uma coisa efetiva quando os dois se equivalerem, entendeu? Então, assim, na verdade, tudo for sustentável, então você tem... A indústria vai chegar num ponto que é isso, aquele preço que ela consegue, mas ela consegue sendo sustentável. Né? Enquanto você tiver, eu tenho um produto sustentável e tenho um produto não sustentável. Porque é isso, o sustentável sempre vai ser mais caro, entendeu? Não tem você comparando com o que não é, que é uma indústria tradicional, essas coisas. E é isso, eu acho que é uma coisa que ainda está muito no nicho, né? Tem um pessoal que está disposto a pagar mais por isso, tem renda para isso, tudo é o pessoal que tem mais informação, mas para ser uma coisa massificada, é uma coisa que isso tem que transformar a indústria para transformar mesmo num processo realmente sustentável, né? Que aí você não vai ter diferença. Então você vai, qualquer produto têxtil é sustentável. Na indústria como um todo, é assim, normalmente as fibras naturais de origem animal, né, elas estão, você tem a lã, né, que aí você tem lã também, aí a procedência é muito variada, né, o mais comum que é essa lã que é o do carneiro merino, né, mas você tem vicunha, você tem alpaca, você tem lhama, você tem camelo, coelho, a cachemira, que é um tipo também de carneiro. Então, você tem várias procedências, né? E, normalmente, assim, às vezes, a questão da fibra proteica, a grande questão dela é que é uma fibra que geralmente tem essa questão do conforto térmico, né? E essa questão do toque, né? De ser uma coisa agradável, né? A própria seda também que tem essa origem, né? E então tem uma característica mais, como posso falar? É isso, nessa questão do conforto, né? Principalmente do toque e o conforto térmico, né? Que eles têm essa característica. Então, só que tem essa questão, né? Porque essa questão da sustentabilidade normalmente quando envolve animais, essas coisas, o pessoal, né, fica meio relutante, que é isso, você tem que criar os animais, né? Você tem que, no caso
que você pega o pelo do animal, você tem que tosar, todas essas coisas, tem toda uma questão, né, que principalmente o pessoal que tem dessa linha vegetariano, vegano, tem uma restrição grande. O próprio bicho da seda, você mata depois que ele cria lá o casulo, né, você acaba matando o bichinho para depois, né, ter a fibra. E a minha ideia, na verdade, assim, é justamente usar mais como modelo para tentar, no laboratório, de formas, usando essa questão de biologia molecular, de você montar a proteína, né, num sistema biológico, né, e você tentar produzir dentro do laboratório, né, e aí não envolveria os animais, entendeu? Você não teria, claro que teria a questão do DNA, da célula, ou mesmo, às vezes depende do sistema que você escolher, se for levedura, se for bactéria, alguma coisa, mas são coisas que é mais, você não envolve essa questão, né, de sacrificar o animal, às vezes maltratar pela forma que o pessoal geralmente cria, essas coisas. Então, é mais por esse lado, e geralmente, o que eu levo em conta é que essa questão, geralmente, o sistema biológico, geralmente é feito num pH neutro, uma temperatura ambiente, então que você não tem esse impacto ambiental, né? Também que justamente, às vezes, mesmo para fibras, mesmo naturais, que você vai passar num processamento, às vezes passa num processamento que vai de um pH bem alcalino para depois um pH ácido, para depois... Então, você tem toda uma parte de processamento, e no caso se caso, né, a gente conseguir reproduzir alguma coisa, normalmente esses sistemas biológicos, normalmente você faz em temperatura ambiente, né, você não tem essa questão, geralmente num pH neutro, então você tem um impacto muito menor, né, em termos de resíduo, né, de produção, da produção das fibras. Ainda é uma coisa que está ainda em estudo, né, na verdade, porque tem alguns grupos que já tentaram fazer isso, tem uma dificuldade, que é isso, não é por acaso que a aranha está aí há tantos bilhões de anos lá na Terra, porque é um bicho que é fascinante, na verdade, né, que ele tem essa característica, e justamente ainda não conseguiu montar um sistema que sem ele lá, né, consiga fazer, porque a seda de aranha tem uma característica que ela, na mesma espessura, ela é 100 vezes mais resistente que o aço, né? Então ela tem justamente por ser uma fibra super elástica, né? Porque é isso, justamente, ela é uma coisa super fininha e aguenta o peso da aranha, né? A aranha anda, tem várias funções, você tem essa questão de locomoção, tem de pegar a presa, né? Você tem outros tipos. Então, é um material que é super instigante, justamente por ele ter uma resistência muito grande. Assim, teoricamente, né, se você tivesse uma roupa de seda de aranha, uma faca não entraria na roupa, entendeu? Não cortaria. Você teria... Então, você pega geralmente os grupos que estudam essa questão de segurança, grupos militares, tem sempre alguém estudando alguma coisa sobre isso, porque é um material que tem umas características muito peculiares, e claro que é isso, justamente, e além dessa uso, né, como não só como vestuário, né, mas também tem todo um uso técnico, como para a parte de cirurgia, suturas, né, por ser proteína, a grande vantagem é justamente que depois você pode suturar uma coisa muito fininha, né, alguma coisa assim, mas depois você não precisa nem tirar, porque depois o próprio corpo absorve, né, porque é uma proteína que acaba absorvendo. Então você tem alguns outros tipos de aplicações que seriam muito adequado para esse tipo de material. Mas é isso, ainda está para se decifrar esse sistema. Tem algumas, às vezes você vira e mexe, você vê uma notícia, alguém falando, conseguiram, mas nunca tem, você não vê nada publicado, nada assim, né, então são coisas que às vezes ainda é bom você ficar desconfiado quando vê alguma notícia sobre isso, porque o negócio
Tem grupos, claro, que já estão mais avançados, estão, né, conseguindo alguma coisa perto do que, né, mas ainda, efetivamente, em escala industrial, ainda não tem. Uma coisa que está sempre em movimento, né? Tanto que eu sempre falo, a ciência não para, é uma coisa que é isso. Você pode até não estar no laboratório, mas você está lá pensando, você está elaborando, então é uma coisa e tem um tempo diferente, que às vezes tem essa também, o pessoal da indústria, o pessoal da academia, não sei o que, não se conversa. Não é que não se conversa, na verdade, é que o tempo de cada um é diferente, entendeu? A indústria tem aquela questão da meta, tem que produzir, tem que vender, não sei o que, e a academia tem um outro processo, né? Que na verdade o que tem que ter esse respeito, na verdade, assim. Cada um tem seu tempo, mas um pode contribuir com o outro, entendeu? Então, é isso, a demanda da indústria mesmo, está com essa dificuldade que vocês podem ajudar, e a gente também, né? Vocês também podem ajudar, né? Mas é uma coisa que também eu insisto nessa questão, porque, infelizmente, no país, no Brasil, não tem essa cultura também das empresas terem pesquisadores, terem as suas equipes de pesquisa, essas coisas que fica muito ligado às universidades, né? Coisa que eu sempre insisto com os empresários, né? Vai ter uma hora que vocês vão ter que contratar os seus mestres e doutores para vocês estudarem seus negócios, porque é isso, essas pessoas vão ajudar o seu negócio, não vai atrapalhar, entendeu? Então, porque é isso, os países que são desenvolvidos, você pega as grandes empresas, eles têm as suas equipes lá de pesquisa e desenvolvimento, são equipes altamente qualificadas, doutores, né, pessoas que têm uma formação que, infelizmente, no Brasil, não só na indústria têxtil, mas na maior parte das indústrias, isso não existe. Prefere ainda ficar importando uma tecnologia, né, efetivamente investir num negócio que possa gerar um conhecimento e uma riqueza, né, para o país.